Vamos lá, meus amores. Então, a nossa aula de português também dessa terça-feira, dia 28, né? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre notícia. Então, nós já vimos lá atrás, né, o que é notícia. Notícia é o quê? Um gênero textual, jornalístico, né? É mais lido em nosso dia a dia. A intenção dele é informar o leitor sobre fatos da atualidade, né? Esse gênero pode ser são textos mais curtos, que tem como objetivo informar o leitor, costuma vir acompanhado de títulos ou manchetes, apresenta subtítulos também, intertítulos, e são várias características que ele tem que a gente não vai estar entrando em detalhe agora, tá bom, crianças? E aí depois aqui nós também temos o quê? Que fala sobre o telejornal, que também é um tipo de notícia, tá? Que é via televisão. Na verdade, porque notícia pode ser ela escrita na revista, no jornal, né? No Facebook. E também tem o telejornal, que é uma notícia, mas aí é uma notícia que tem os repórteres ao vivo ou gravações que passam eles falando essa notícia, né? Então, o telejornal também é um tipo de notícia. E aí depois, nós temos aqui na página 17, leia a notícia a seguir. Então aqui é uma notícia que fala sobre descoberta em ângulo o mais em ângulo, não, desculpa, você está até gaguejando já. Descoberta em agudo o mais antigo dinossauro de pescoço longo. Então é uma notícia que fala sobre a descoberta arqueológica, né? E aqui do ladinho vocês podem ver que tem assim, ó. Vocês estão até vendo que você está gravando já, que lembra que eu falei para você lá atrás que a notícia tinha algumas perguntas? Então, por exemplo, aqui faz assim, ó. Tá ruim de ver aqui, hein? Quem? Olha lá. Quem fez? Ou então, olha lá, vamos ver aqui, ó. Pesquisadores brasileiros acabam de publicar um estudo no periódico britânico Biology. Não sei ler isso aqui não. Onde apresenta uma nova espécie de dinossauro descoberto no Brasil. Então, fala assim, quem descobriu? Foi os pesquisadores. Aí fala assim, o que é que descobriu? O que foi? O que ele fez? Um estudo. Depois aqui, onde? No Brasil. Então, você vê, são as perguntas que a notícia tem que ter. Toda notícia tem que ter essa pergunta. Então, aí depois fala aqui como. Então, foi lá, como que foi feito? Ó, foi descrito a partir de 3 esqueletos fossilizados, escavados em rochas triássicas do município de Agudo, além de estarem associados e muito bem preservadas. Os materiais representam a primeira ocorrência de esqueletos completos de dinossauro no Brasil. Então, olha lá. Aí depois aqui aparece a pergunta, ó, como? Como foi feito? A partir do quê? A partir de 3 esqueletos que foram encontrados, né? Aí depois outra pergunta, por quê? Porque são materiais que representam a primeira ocorrência daqueles esqueleto, aqueles dinossauros. Então, vocês viram aqui. Aí depois tem a sequência da notícia que vocês podem estar lendo bem tranquilos, aproveitando para ler, para treinar a leitura, tá certo? Que amanhã, acho que a professora Joana, a professora vai chamar vocês de chamada de vídeo para tomar leitura de alguns, tá bom? Mas eu aviso antes do que eu vou tomar, mas vai ser dessa notícia aqui. Aí depois aqui também fala o seguinte, ó, a origem do nome, né? De onde que veio o nome, por que tem esse nome. Então vocês vão lendo aqui e vão se inteirando direitinho da notícia, tá certo, crianças? E depois aqui tem a outra notícia, ó. Achado ocorreu em 2013. Os esqueletos foram coletados no início de 2013 e passaram por um cuidadoso trabalho de preparação durante os últimos anos, com o objetivo de extraí-los da rocha em que seus restos foram preservados. Os pesquisadores responsáveis pelo estudo são paleontólogos Rodrigo Tempe Müller, do Centro de Apoio de Pesquisas Paleológicas da UFSM, professor Max Cardoso Lengler, da Universidade de São Paulo, e o professor Sérgio Dias da Silva, da UFSM. Os fósseis da nova espécie ficaram depositados no Copa, em São Paulo, em São João do Policene, onde poderão ser visitados tanto por pesquisadores como por quaisquer pessoas interessadas que queiram conhecê-los. Então aqui é uma notícia mais curta que também fala sobre dinossauros, né? Aí depois tem algumas questões ali que vocês vão estar lendo, ó.
Em um dinossauro, pesquise o significado dos vocabulários a seguir, retirados do texto. Copie apenas o significado mais adequado em contexto em que essas pessoas forem utilizadas. Então, periódico. Então, você vai procurar no dicionário. O que é periódico? A palavra periódica. O que é triássicas? E o que é paleontólogo? Ai, professora, não tem dicionário. Não tem dicionário, mas o Google ajuda bastante. Coloca lá a palavrinha aqui que é periódico, que é triássicas e paleontólogo. E vai copiar aí, tá? Aí depois tem a atividade 2, que tá dizendo lá, assinale os elementos listados a seguir que estão presentes na notícia. Então, vocês vão ver o que tem na notícia, tá? Vão ler lá os nomes e vão ver o que tem na notícia. O pessoal, não dá pra ficar mostrando pra vocês, porque mostra as respostas, né? Então, é complicado. Tá? Depois, então vamos lá, ó. Assinale os elementos listados a seguir que estão presentes na notícia que você leu. Então tá lá, ó. Tem título a notícia? Você vai falar se tem ou não. Tem subtítulo? Tem intertítulo? O que é intertítulo? Ah, não sabe? Vai voltar lá atrás e olhar o que é intertítulo, tá, crianças? Depois, volte ao texto e preencha no primeiro parágrafo as coisas com as 5 perguntas básicas do lead. Apresenta. Então, olha lá. Essa é 3 para deixar você fazer, tá, crianças? Não precisa fazer a 3. Depois a 4. Qual das perguntas do lead não foi respondida no primeiro parágrafo? Se você for olhar lá, a pergunta que não foi respondida no primeiro parágrafo, lá fala assim, porque tinha que ter quando. E ali não fala, ó. Fala lá, ó. Porque fala lá, a pergunta quando não foi. Tá, crianças, pode deixar a número 4 também sem fazer. Faça a 5, então olha lá, voltando lá, vamos fazer a 2, a 5. É possível identificar quando o fato noticiado ocorreu? Tem como explicar sim, porque no texto aparece, não aparece? Aí depois a outra pergunta. Assinale apenas as palavras paroxítonas acentuadas. Vocês já estudaram bastante paroxítonas, então vão assinalar somente as paroxítonas acentuadas. E depois da atividade 7, copie no quadro a seguir as palavras que você associou e separe as sílabas. Então, as palavras que você assinalou lá em cima, você vai copiar lá embaixo e vai separar a sílaba. E a número 8, deixa eu ver aqui, número 8. As palavras que não foram assinaladas, copie agora na número 8 e explique por que elas não são acentuadas, tá? Porque elas são acentuadas. Então, por que elas são acentuadas, né? Então, vocês vão ver que tem palavras lá que são acentuadas e vai dizer por que elas são acentuadas. Todas são acentuadas porque são proparoxítonas. Essas palavras são proparoxítonas e todas as proparoxítonas são acentuadas, tá? Então, é o número 8, tá ok, crianças? E era essa a nossa atividade de hoje. Qualquer dúvida, chame a professora, tá bom? Beijinho, crianças.